Graça e paz, queridos irmãos, amantes da Palavra de Deus, todos aqueles que estão firmes neste projeto de concluirmos neste ano de 2025 a leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, né? Nós começamos pelo Novo Testamento e agora nós estamos aqui para finalizar no Velho Testamento e estamos aqui no segundo livro dos profetas maiores, que é Jeremias. Estamos no capítulo hoje para lermos o 29, 30 e 31. E como eu já falei em duas lives anteriores, ou 3 aí, nós estaremos a partir do domingo, nós começamos a ler somente 3 capítulos por dia até o fim do ano, irmãos, para que nós possamos cumprir o nosso propósito de leitura de 365 dias do ano, meditando, lendo na palavra do Senhor, amém? Vamos fazer a nossa leitura aqui no capítulo 29, 30 e 31, né? Onde fala sobre a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia, amém? E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia, depois que saíram o rei Jeconias e a rainha, os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque ele vos profetiza falsamente meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis: o Senhor nos levantou profetas na Babilônia, porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei entre eles a espada e a fome e a peste, e falo-os-ei como a figos podres, que não se podem comer de maus que são, e persegui-los-ei com a espada e com a fome e com a peste, dá-los-ei para andarem de um lado para outro entre todos os reinos da terra, e para serem uma maldição e um espanto e um assobio e um opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes eu, os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor,
rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos, e tomarão deles a maldição que estava sobre todos os transportados de Judá que estão em Babilônia, dizendo: o Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo, porquanto fizeram loucura em Israel e cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente o meu nome, palavras que não lhes mandei dizer, e eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. E a Semaías, o Neelamita, falarás, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: porquanto tu enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maaseias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor te pôs por sacerdote, em lugar de Joiada, o sacerdote, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo homem obsesso, e que profetiza para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendestes já Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? E ele até nos mandou dizer: a Babilônia, o cativeiro muito há de durar, edificai casas, habitai-as, plantai jardins, comei o seu fruto. Mas lera Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: manda a todos os do cativeiro, dizendo: assim diz o Senhor, acerca de Semaías, o Neelamita: Semaías vos profetizou, e eu não enviei, e vos fez confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: eis que visitarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porquanto falou em rebelião contra o Senhor. Capítulo 30, Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. Palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: escreve no livro todas as palavras que te tenho dito, porque eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer a terra que dei aos seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto, porque, pois, vejo cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz, e porque se tem tornado macilentos todos os rostos. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela, porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão dele os estranhos, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó tornará e descansará e ficará em sossego, e não haverá quem os atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei, a ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Porque assim diz o Senhor: teu quebrantamento é mortal, e a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa, para que possas ser curado, nem tens remédios, nem emplasto. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, e não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo, e com castigo de cruel, pela grandeza de tua maldade e multidão dos teus pecados. Porque gritas em razão de teu quebrantamento, tua dor é mortal, pela grandeza de tua maldade, pela multidão dos teus pecados, eu fiz estas coisas. Mas também todos os que te
devoraram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro, e os que te roubam serão roubados, e a todos que te despojam entregarei ao saque. Porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamo a enjeitada, dizendo: é Sião, por quem ninguém pergunta. Assim diz o Senhor: eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, e apidar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos, e glorificá-los-ei, e não serão humilhados. E seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada perante o meu rosto, e punirei todos os seus opressores, e o seu príncipe será deles, e o seu governador sairá do meio deles. Eu farei aproximar, e ele se achegará a mim, porque quem é aquele que se tem empenhado em se chegar a mim, diz o Senhor, e ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Eis que a tormenta do Senhor, a sua indignação saiu, é uma tormenta varredora, e cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isto. Capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto, e Israel, mesmo quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Ainda te edificarei, serás edificado, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, os plantadores plantarão e comerão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria, exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, juntamente, em grande congregação, voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor às nações, e anunciai-a nas ilhas de longe, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará, e o guardará como pastor ao seu rebanho, porque o Senhor resgatou a Jacó, e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor, o trigo e o mosto e o azeite, e os cordeiros e os bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. E saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o seu país. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo:
Castigaste-me e fui castigado como novilho, ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade que depois que me converti, tive arrependimento, e depois que me conheci, bati na minha coxa, fiquei confuso, sim, envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso, uma criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente, por isso se comove por ele o meu coração. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Ergue para ti, Marcos, levanta para ti, pirâmides, e aplica o coração à vereda, ao caminho em que andaste. Regresso, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra, uma mulher cercará um varão, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu acabar o seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade, e nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que andam com rebanho, porque satisfez a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Sobre isto despertei, olhei, o meu sono foi doce para mim. Esses dias vem, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. E será que, como velei sobre eles para arrancar, e para derribar, e para transtornar, e para destruir, e para afligir, assim levarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comerão uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina, e a linha de medir estender-se-á para diante até ao outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa, e todo o vale dos cadáveres, e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cédron, até as esquinas da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor, não se arrancarão, nem se derribarão, mas eternamente. Glória a Deus, né, amados irmãos? Fizemos então essa leitura, que não era tão pequena, né? Era uma leitura extensa, né? Da palavra do Senhor ao povo de Israel. E nós vamos finalizando então essa leitura aqui, novamente, como sempre fazemos, com oração de agradecimento ao Todo-Poderoso. Amém?
Glória a Deus por isso, né? Como é bom nós estarmos aqui diante da palavra do Senhor, que é viva, poderosa, eficaz e que funciona. É a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, irmãos, né? Então, não haverá mais julgo nem opressão sobre nós quando o Senhor Jesus nos liberta, né? Como diz o Senhor, né? Que ele diz que ia tirar o jugo sobre o pescoço do povo, né? Daqueles que estavam oprimidos, daqueles que estavam, né? No cativeiro, né? Haveria a retirada do jugo de sobre o povo de Deus, amém, diz o Senhor, né? Então, tá aqui no capítulo 30, né? Porque será naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei as tuas ataduras e nunca mais se servirão dele os estranhos, né? Deus quer quebrar todo jugo, toda opressão sobre a minha vida, sobre a tua vida, porque, né, agora a partir de Cristo, né, nós temos uma nova vida, um novo começo, mediante o arrependimento dos nossos pecados. O Senhor diz que Ele vai se compadecer de nós, que nós seremos o seu povo, Ele será o nosso Deus, que a lei dele seria escrita não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do nosso coração, amém? Né? Então, o Senhor disse que escreveria a sua lei, os seus mandamentos, as suas ordenanças, né, nas tábuas do nosso coração, amém? Nós seríamos circuncidados pela fé em Cristo Jesus, né? Então seremos, né, participantes das promessas do Senhor de Abraão pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Messias que foi enviado, que o povo judeu não aceitou, amém? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto creem no seu nome, lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, amém, irmãos, né? Então são coisas tremendas da palavra de Deus, profecias, tudo aquilo que aconteceu no passado eram sombras das coisas futuras, né? E quando nós queremos entender isso, fica mais claro o propósito do plano divino de Deus através dos séculos, para redimir a humanidade do pecado e da morte, né? Nós conseguimos colocar todas as coisas no seu lugar, né? O propósito de Deus, o plano dele, era que, né, Jesus viesse para que uma vez por todas ele pagasse o preço, né, na cruz do Calvário, e tomou sobre si todos os nossos pecados, dores, enfermidades, e se tornou maldito em nosso lugar, amém? Então, agradou a Deus moê-lo, né? Diz a palavra do Senhor. Então, foi a vontade do Senhor. Então, que nós possamos reconhecer isso, sermos gratos diante disto, desse sacrifício realizado, sacrifício vicário, né? Um sacrifício substituto, que seria para mim e para você, e Jesus fez em teu lugar, ele te substituiu, amém? Então, por isso que é um sacrifício vicário, né? E nós vamos agradecer ao Senhor por causa disso, amém? Senhor nosso Deus, Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, está neste momento, nesta hora conosco, mediante a leitura da Tua Palavra, Pai, a leitura, né, dos Teus desígnios, projetos, obra, mandamentos, ordenanças, a Tua Palavra que é viva, poderosa, eficaz e que funciona, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós estamos aqui com fé, crendo, acreditando sempre na bênção, na vitória, no Teu trabalhar, no Teu agir em nossas vidas, meu Pai, para operar a Tua obra, a qual Tu começaste no primeiro momento, que nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador
das nossas vidas, meu Pai. Continua com esta obra, continua nos guardando, nos livrando de todo mal, de todas as línguas peçonhentas, de todos aqueles que não querem o nosso bem, a nossa bênção, a nossa vitória, mas querem sim a nossa queda e derrota, Pai. Que eles venham ver, sim, Senhor, a Tua glória sobre as nossas vidas, que eles venham ver que maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo, que eles venham ter a certeza que nós somos filhos de Deus, que nós somos servos do Senhor, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, Pai. Em nome de Jesus, se o Senhor é por nós, quem será contra nós, Pai? Agindo o Senhor, quem impedirá, meu Deus? Seja feita a Tua vontade na nossa vida, no nosso lar, casa, família, na vida dos nossos entes queridos, familiares, na vida dos nossos irmãos em Cristo, na vida de todos aqueles, meu Pai, que são instrumentos poderosos nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, meu Deus. Amém. Glória a Deus, que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto e sobre ti vos dê a paz. Amém? Jesus te abençoe e até amanhã, se o Senhor permitir.